Porta dos fundos. A gente já falou sobre honestidade, a gente já falou sobre sexo, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi o terceiro grande erro daqueles irmãos lá, aqueles dois, Ófine e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, do pastor daquela época. Esse erro que eles tiveram, que eles cometeram, foi um erro muito grande, e que é muito cometido hoje em dia também. E é interessante que a Bíblia cita esse erro dando um conselho para as pessoas que não caem nesse erro, dizendo que elas vão viver muito. Deve beirar os 100 anos aí, se não chegar lá, chega perto. E é interessante que nesse mesmo conselho que Ófine e Finéias não seguiram, a Bíblia diz que esse foi um conselho escrito pelo próprio dedo de Deus. E esse conselho tem uma bênção escrita por Deus, pelo dedo dele, para a vida de quem segue. Se eu não me engano, acho que é a única promessa escrita pelo dedo de Deus. O único prêmio para aquelas pessoas que seguem essa ordenança que Deus deu. Está curioso? Recentemente, a gente presenciou a mídia falando, discutindo sobre a morte do Chorão. E quando ele ali, Charlie Brown, morreu, o pessoal começou a postar um monte de coisa no Face. Adeus, saudade, vou sentir falta, Chorão eterno. E eu me lembro que na noite eu sentei para olhar um pouquinho o Facebook, na noite que isso aconteceu. E vi alguns posts interessantes. Até que, conhecido, um colega, ele postou um vídeo dele dizendo, olha, sempre que eu estou mal na vida, que eu estou meio chateado, eu vejo esse vídeo e isso aqui me dá força para continuar. Chorão, seus conselhos foram ouvidos. Eu fiquei curioso e cliquei naquele vídeo. E lá no meio do vídeo, o Chorão ele para ali e fala, vou dar um conselho para vocês aí e tal, e começa a dar conselhos de vida. Em um momento eu parei e me chamou a atenção quando ele disse que todas aquelas pessoas ali no show que estavam ouvindo ele, tinham uma coisa que ele não tinha. Ele falou, eu estou aqui cantando, eu estou aqui fazendo o que todo mundo queria estar fazendo, não sei o quê, mas vocês aí têm coisa que eu não tenho. E eu fiquei pensando, o que ele vai falar? Ele parou e disse, olha, vocês têm um pai, vocês têm alguém que cuida de vocês perto. Ele disse que ele perdeu o pai dele e que ficou um tempão sem entender por que isso aconteceu. Porque hoje, eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham, que é uma banda de sucesso, é uma vida louca, de cada dia estar no lugar, de aparecer na televisão, de tocar no rádio. Só que muitos de vocês têm uma coisa que eu não tenho, que é o pai de vocês, tá ligado? Meu pai se foi faz 2 anos, e até hoje eu não consigo entender por quê. Então, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem uma casa, se você tem uma comida na mesa, se você tem uma cama limpinha, quentinha, se você tem saúde, se você enxerga, se você escuta, se você se supera, se você erra e aprende com o seu erro, aí você é feliz, aí você tem tudo, porque dinheiro e sucesso não compra tudo não. O dinheiro compra muita gente, mas não compra tudo não, tá ligado? Então eu quero que vocês entendam que o melhor que a gente pode ter na vida são as coisas básicas. É a nossa saúde, é a família, é o amigo, é um lugar para viver, tá ligado? É ter no que acreditar, é viver em função de um sonho. Sabe, o assunto de hoje é sobre algo que muitas vezes a gente só valoriza quando está no caixão. Sobre família, sobre pais. Será que você tem valorizado seus pais? Será que você tem amado eles? Será que você tem demonstrado o carinho que você tem por eles? Ou que, quem sabe, você não tem, mas que muitas vezes a gente desrespeita, mesmo nossos pais, muitas vezes não merecendo. Eles não respeitavam os pais. Eu queria ler aqui para você o texto de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 22 ao 25. Olha só o que diz e como a Bíblia descreve que eles tratavam o pai deles. Olha só. Na época, verso 22, Eli, que era o pai deles, já era um homem idoso. Ele ficou sabendo que os seus filhos tratavam mal o povo e dormiam com as mulheres que ajudavam no santuário. Lembra? Falamos semana passada. O pai chamou a atenção deles. O que está acontecendo? Por que vocês estão agindo desse modo? A toda hora ouço conversa sobre maldade e o péssimo comportamento de vocês. Ah, meus filhos, isso não está certo. O povo do Eterno está dizendo coisas terríveis a respeito de vocês. Se vocês pecarem contra outra pessoa, ainda há esperança. Deus tem compaixão. Mas vocês estão pecando contra o Eterno. Quem os defenderá? Olha só, é muito interessante essa parte. Aqui mostra Eli chamando seus filhos e dizendo, filhos, vocês estão errados. Dando aquela bronca, sabe aquele puxão de orelha, dizendo, filho, o povo está dizendo isso, o povo está dizendo que vocês fazem isso, aquilo, vocês estão pecando.
E olha, se vocês estivessem errados e pecando contra o povo, ainda Deus teria compaixão, mas como é que Deus vai ter compaixão de pecados que vocês cometem contra Ele? Olha só. Eli, a Bíblia conta que não era um bom pai. Ele não era um bom pai, tanto é que o próprio Deus disse para ele, Eli, você não é um bom pai, você é muito permissivo. No entanto, mesmo esse bom pai foi um instrumento de Deus. E talvez, segundo a Bíblia, o último instrumento de Deus usado para tirar aqueles filhos da morte eterna. No entanto, parece que não foi suficiente. Respeito pelos pais, isso tem sido muito raro hoje em dia. Eu estou chegando na casa ali dos 24 e estou percebendo que realmente com o tempo, a maturidade ela te traz experiência. E essa experiência faz com que a gente queira ajudar os outros para que eles não deem as mesmas cabeçadas que a gente deu na vida. E é interessante. Às vezes a gente tem tanto medo de ver os outros sofrendo do mesmo jeito que a gente já sofreu, que por medo deles passarem o que a gente passou em algum momento, a gente quer aconselhar, quer ajudar, quer falar alguma coisa para ajudar, e às vezes a gente é tão veemente nessa ajuda, nessa fala e nesse conselho, que as pessoas acabam entendendo a gente mal, às vezes acham que a gente está falando coisa nada a ver, está sendo exagerado, e muitas vezes não entendem. Sabe, isso muitas vezes junta com o sentimento de autossuficiência que nós jovens já possuímos, e muitas vezes a gente não valoriza essa sabedoria que os mais velhos possuem. Muitas vezes a gente não compreende, eu tenho percebido isso ultimamente. Tenho descobrido que não tem nada como uma conversa com alguém experiente. Eles começam, eles deram cabeçada na vida, eles começam a falar para que você não dê, só que às vezes a gente acha que está tudo bem. Não, você acha, não sei o quê, não quer nem ouvir, não valoriza. Vai no asilo e começa a ouvir aquele povo. Você vai ouvir um monte de coisa nada a ver, mas eu te garanto que muita coisa boa você vai ouvir. E se você colocar em prática, você não vai dar as cabeçadas que você dá hoje. Será que você respeita seus pais? Será que você respeita as pessoas mais velhas que te aconselham e que tentam te ajudar? Sabe, é muito triste hoje você ir no mercado e você ver crianças desrespeitando pais, xingando pais. Um dia eu vi uma criança cuspindo na mãe. A gente acha isso assustador, mas às vezes a gente faz pior. Eu sei que os nossos pais não são perfeitos. Eu sei que muitas vezes e nem sempre os nossos pais querem o nosso bem. Isso é verdade. Eu admito que existem muitos pais que muitas vezes não merecem o respeito. Mas sabe, lá em Êxodo 20, Deus disse, e Ele escreve com o próprio dedo dele, honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento, honra. Você tem que honrar. Não diz ali honra teu pai só se ele for bonzinho, não diz honra teu pai e tua mãe só se ele for legal, ou se ele estiver fazendo o que é certo, está dizendo honra o seu pai e tua mãe, honra eles. E é interessante que Deus ele é enfático nisso. Mas Deus também é poderoso. E Ele dá uma bênção, dizendo, se você fizer isso, os seus dias na terra serão prolongados. Olha só, uma bênção escrita pelo próprio dedo de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Olha que legal. A nossa vida será prolongada. E aí alguns perguntam, e vira e mexe com essas perguntas, mas pastor, qual que é o limite da obediência? E se meu pai está me mandando fazer algo errado, algo que é errado, se meu pai não me deixa na igreja, se meu pai faz isso, aquilo, e aí? Mas eu tenho que honrar, respeitar. Qual é o limite da obediência? Eu parei para pensar nisso esses dias e descobri que existe uma palavrinha que pode nos ajudar muito nisso, que são as peneiras. Primeiro, presta atenção, conselho prático. Aqui entra um detalhe importante. Geralmente os nossos pais estão certos, mas geralmente, às vezes podem não estar. Por isso a gente tem que passar os conselhos dos nossos pais em duas peneiras. A primeira peneira é a peneira da palavra de Deus. Ouça o que seus pais estão dizendo. E confira na Bíblia se o que eles estão dizendo vai de acordo com a palavra de Deus. Se não, se você não obedecer, você não vai estar desonrando eles. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que honrar o nosso Pai Celeste. Ah, pastor, mas meu pai falou, eu olhei, está na Bíblia, mas eu ainda estou em dúvida, será? A Bíblia não deixa muito claro. Aí entra a segunda peneira, que é a peneira do seu relacionamento com Deus. Nos convenceu? Ora, pede para Deus colocar no seu coração, para Deus abrir a sua mente para que você entenda. Jejue, e o jejum não é para você fazer para Deus te dar, vou jejuar para conseguir isso. Não, o jejum nada mais é do que você parar de comer e deixar o seu cérebro limpo das atividades ali digestivas para que ele fique mais tranquilo e possa ouvir mais claramente a voz de Deus. Para isso serve o jejum, para clarear a sua mente, para que você ouça a voz de Deus mais nitidamente. Ore, jejue, peça que Deus te mostre. Pense nisso.
Se seu pai te fala alguma coisa, presta atenção, porque se ele está falando, é bem provável que aquilo seja verdade e seja importante. Mas se você tem dúvida, confira na palavra de Deus. Se não vai contra, faz sentido. Você tem que honrar. E se você desrespeitar, você está desonrando e desobedecendo o mandamento de Deus. E se você viu na Bíblia e ainda não está convencido, ore. Se isso na Bíblia não deixa muito claro, fica muito dúbio, e não... ore, peça para Deus te revelar. Jejue, peça que Deus te mostre qual a vontade dele para a sua vida. Passe pelas duas peneiras, isso é muito legal. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Seja sincero quando você fizer isso. Porque na hora é muito fácil a gente confundir o nosso sentimento com a vontade de Deus. Deus quer isso, Deus quer aquilo. Muitas vezes as pessoas usam em nome de Deus. Ore muito, tenha um coração sincero. Ouça seus pais. Se você tem dúvida, passe na peneira da Bíblia e do seu relacionamento com Deus, que você vai ver. Sempre o melhor vai acontecer. Valorize os seus pais. E é interessante que o sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias, mesmo não sendo um bom pai, ele ainda deu um conselho que fez muito sentido para eles. Mesmo não sendo um bom pai, Deus fala isso, ele ainda foi um instrumento de Deus para tentar tirar os filhos dele, Ofni e Finéias, da perdição. E aqui nós lemos o conselho que ele deu para eles, dizendo: filhão, para de fazer isso, parem de fazer isso. Mudem o seu caminho, mudem a vida de vocês. Mas a Bíblia diz que eles nem ligavam, não estavam nem aí para o que o pai deles falava. E sabe, isso foi o que levou eles à morte. Eles morreram. Uma morte decretada pelo próprio Deus, que se cansou de ver as coisas maus que eles faziam, não só contra o povo, mas contra ele, contra Deus. Muitas vezes, um bom conselho de nossos pais é a última cartada de Deus para nos livrar da morte. Muitas vezes, uma dica, um conselho, às vezes até dito de maneira ríspida ou errada, que nossos pais falam. Mas muitas vezes é Deus falando e tentando nos livrar da morte. Isso é sério. Quando a gente honra e respeita os nossos pais, recebemos uma bênção natural. Mas quando a gente desonra, existe também uma maldição. Não que você vá, não. Mas a ausência de bênção automaticamente já é uma maldição. Respeite os seus pais. Eu não quero te assustar, mas eu quero te chacoalhar para que você valorize seus pais antes que você se perca ou antes que você perca eles. Eu queria que você colocasse a mão na massa, sabe? E fizesse aquilo que Ofni e Finéias, talvez se tivesse a oportunidade de fazer hoje, faria. Aquilo que o chorão, se tivesse vivo hoje ainda e tivesse essa oportunidade, faria. Que é reconhecer o valor que esses instrumentos de Deus têm na nossa vida. Os nossos pais. Não são perfeitos, contêm erros, contêm falhas, mas eles são instrumentos de Deus. E ainda assim a gente deve honrar. Eu queria que agora você falasse algo que talvez você não fala há muito tempo para o seu pai, para a sua mãe, não sei. Quem sabe tem muito tempo que você não fala eu te amo, talvez tenha muito tempo que você não elogia a comida da sua mãe. Talvez vocês estejam brigados, talvez vocês não parem de brigar, não sei. Mas valorize os seus pais enquanto você ainda os tem. Eu tenho os meus pais vivos ainda, sabe? Mas eu reconheço que muitas vezes eu falho, talvez em não valorizar, não reconhecer. Às vezes a correria do dia a dia me pega e eu não consigo ligar, não consigo falar, não consigo, sabe? Vocês devem estar me assistindo agora, pai, mãe. Vocês são muito especiais para mim, que Deus abençoe a vida de vocês. Faça isso agora aí na sua casa, faz. Escreve um e-mail aí, abre uma janelinha do e-mail, manda um e-mail para o seu pai, para a sua mãe, manda um SMS do celular, liga para eles agora. Faz isso agora, é sério. Eu quero te dar essa chance e eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer daqui, faz daí. Eu vou ligar para minha mãe agora, ao vivo aqui, e vou dizer para ela umas palavrinhas que eu já devia ter dito há algum tempo. Quer fazer isso? Enquanto eu faço aqui, faz aí com você. Vai lá. Deixa eu ligar aqui, lá para Brasília. 061. Vamos lá. Pô, eu estou meio nervoso aqui, velho. Acho que é porque estou gravando. Vamos ver se ela está em casa. Vamos lá. Oi, amor. Oi, mãezinha, tudo bem? Tudo. Pai tá aí? Eu ia gravar o compartilhando hoje, horas. Eu falei que ia gravar. A gente estava gravando aqui e tal. Aí resolvi dar uma paradinha aqui e te ligar. O pai... Ah, eu pensei que você ia pregar também. Aí eu falei, uai, mas hoje que horas?
Pois é, era agora à noite, né? Tinha que... Aham. Por agora, por agora. Depois você vai ver, o vídeo ficou legal. Ah, legal. Papai tá Eu aí? até compartilhei um outro compartilhando hoje. Ah, é? O pai tá aí? Eu, nossa, tá pra pescar. Ah, é. Mãe, eu liguei pra te dizer um negócio. Ah, Liguei pra dizer que eu te amo muito. Do ai, fundo do filho, meu também te coração. amo muito. Sério mesmo, desculpa, eu tô longe, às vezes a correria aí eu não ligo, não sei, mas eu amo muito vocês, às vezes fico triste com algumas coisas, eu sei que vocês ficam tristes com algumas coisas minhas também, mas isso não importa, eu sei que são meus pais, eu amo muito vocês e eu acho que Deus não podia me dar pais melhores. Te amo, viu? Nossa, a gente também te ama muito, filho. Nós estamos muito felizes, muito realizados com você. A gente tem muito orgulho de você. Obrigado, mamãe, te amo muito, viu? Tá? Fica A com gente Deus, também tá? te ama. Você tá bem na sua casinha? Tô bem, acabei de mudar. Agora é uma casona, né? É, grande. E aí, Ai, ai. vai montar a máquina de lavar, Vou. o fogão? Vou montar tudo, velho. Ah, então tá. Tá bom? Depois eu te dou uma Tá, ligada meu pra bem. conversar mais, tá? Então vai gravar lá, tá? Tá bom, te amo. Te amo muito. Um beijo na Dani, tá? Tá bom, tchau. 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 Uau, emocionante. Eu não sei se você fez isso, se não fez, faça agora. Reconheça seus pais, o valor que eles têm na sua vida. Reconheça o que eles são para você. Peça perdão se você pisou na bola. Perdoe-os se eles pisaram na bola. Mas honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Que Deus te abençoe. Querido Deus, abençoe os filhos que estão do outro lado da telinha. Abençoe os pais que podem estar assistindo isso também. Que a gente possa ouvir mais, respeitar e honrar os nossos pais. Que a gente honre acima de qualquer coisa o nosso Pai maior, que é o Senhor. Por favor, abençoe a vida de cada um de nós hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.